Bem-vindo ao universo para o sono. Deixe o seu pensamento vagar, em busca de um segredo gigantesco que está escondido na escuridão do nosso sistema. Sob o lado oculto da Lua, cientistas detectaram uma anomalia de massa tão densa e maciça que a descreveram como uma espécie de matéria gelatinosa pré-histórica, enterrada a milhares de quilômetros de profundidade. Essa substância enigmática é o palco de uma questão universal, e a sua descoberta é o motivo de uma crescente fascinação chinesa em explorar essa face desconhecida. Essa busca levanta mistérios profundos. O que essa matéria realmente é e qual o seu papel na formação do sistema Terra-Lua? O que a China espera encontrar ao transformar o lado oculto em um palco de disputa? E o que essa geologia secreta pode nos ensinar sobre a própria origem da vida e da história? Nesta jornada de serenidade, vamos explorar a ciência por trás desse grande mistério, mergulhar nas missões audaciosas ao lado oculto e entender como a busca por essa face desconhecida toca em questões profundas, tanto científicas quanto filosóficas, sobre a nossa própria existência. Mas antes de mergulharmos no silêncio do espaço profundo, eu peço a sua ajuda. Se você gosta destas nossas viagens pela ciência e quer que o universo para o sono continue a levar este conhecimento tranquilo para mais pessoas, deixa o seu like agora, é de graça, já aproveita e se inscreva no canal para não perder nenhuma história. E se puder, compartilhe esta jornada. É graças ao seu apoio que podemos seguir explorando o cosmos. Feche os olhos e deixe a ciência te guiar. Para começar a desvendar os mistérios da matéria gelatinosa e a fascinação que o lado oculto da Lua exerce sobre as nações, precisamos primeiro nos acomodar no cenário inicial dessa história, que é a própria dança cósmica entre a Terra e o seu satélite. Pense na Lua não apenas como um objeto no céu, mas como uma companheira constante que nos observa, noite após noite, com a mesma expressão serena. É um espetáculo de uma beleza antiga, quase uma promessa de estabilidade em um universo em constante mudança. E a chave para todos os mistérios que vamos explorar reside exatamente nessa estabilidade aparente, o acoplamento gravitacional, conhecido como rotação síncrona. O conceito de rotação síncrona, que nos garante a visão de apenas uma face da Lua, é algo que a maioria de nós toma como garantido, mas sua origem é um conto de forças invisíveis e de bilhões de anos de história. A Lua gira em torno do seu próprio eixo, exatamente no mesmo tempo que leva para orbitar a Terra. É um equilíbrio de precisão assombrosa. Esse fenômeno não é uma coincidência, mas o resultado de um processo que os cientistas chamam de bloqueio de maré ou travamento gravitacional. Imagine a Terra e a Lua como dois parceiros em uma dança lenta e eterna. No início, a Lua girava muito mais rápido e nos mostrava todas as suas faces. Mas a imensa força da atração gravitacional da Terra começou a agir sobre ela. Essa atração não é uniforme. Ela é mais forte no lado da Lua voltado para a Terra e mais fraca no lado oposto. Essa diferença de força gera uma protuberância gravitacional sutil na forma da Lua, como se a Terra a estivesse delicadamente puxando e deformando. Essa protuberância, por sua vez, tenta se alinhar constantemente com a Terra devido à gravidade. O atrito gerado por esse desalinhamento e a subsequente tentativa de realinhamento agiram como um freio de mão cósmico. Ao longo de centenas de milhões de anos, esse freio de mão forçou a rotação da Lua a desacelerar lentamente, gradualmente, até atingir um ponto de equilíbrio perfeito, o ponto onde o período de rotação se iguala ao período orbital. A Lua ficou gravitacionalmente travada, eternamente voltada para a Terra. É um processo lento, poético e inevitável que estabeleceu o cenário para tudo o que viria depois. Esse acoplamento gravitacional é a razão pela qual nunca vemos o outro lado, mas é também o motivo pelo qual o outro lado se tornou tão diferente, carregando os segredos que hoje atraem a fascinação de nações inteiras. A primeira grande diferença que encontramos é o cenário geológico. O lado que vemos é dominado pelos mares. Extensas planícies escuras, suaves e de aparência calma, formadas por antigas inundações de lava basáltica. Eles cobrem cerca de 31% da face visível
e são o que desenha o famoso rosto que admiramos no céu noturno. No entanto, ao cruzarmos o limbo lunar e chegarmos à face oculta, a paisagem se transforma drasticamente. O lado oculto é áspero, montanhoso e praticamente desprovido desses mares escuros que cobrem menos de 1% da sua superfície. É um mundo de planaltos acidentados e densamente cravejados de crateras. Essa discrepância não é apenas uma curiosidade estética, ela aponta para uma assimetria fundamental na geologia lunar. A crosta do lado oculto é, em média, muito mais espessa do que a crosta do lado visível. A explicação mais aceita para essa disparidade reside na formação inicial do sistema Terra-Lua, logo após o grande impacto que a teria gerado. O modelo científico mais aceito, a hipótese do grande impacto, sugere que a Lua se formou a partir dos detritos lançados ao espaço após a colisão de um protoplaneta do tamanho de Marte, que os cientistas chamam de Theia, com a Terra primitiva. A energia desse impacto foi colossal, e os detritos formaram um anel em torno da Terra, que rapidamente se aglomerou para formar o nosso satélite. No início, a Lua estava muito mais próxima da Terra do que está hoje, e a Terra primitiva era um corpo incrivelmente quente, envolto em uma vasta atmosfera de vapor. O calor irradiado pela Terra naquele período, devido à sua proximidade, teria sido intenso, e esse calor teria aquecido preferencialmente o lado da jovem Lua que lhe estava voltado. O lado da Lua virado para a Terra, que receberia esse calor de irradiação, teria permanecido quente por mais tempo, o que impediu a condensação rápida de certos materiais voláteis e manteve uma crosta mais fina. Já o lado oculto, o lado voltado para o frio do espaço, teria arrefecido muito mais rapidamente. Esse arrefecimento desigual teria permitido que certos elementos formadores de rochas se condensassem e se acumulassem mais facilmente na face oculta, resultando na sua crosta mais espessa. Essa diferença na espessura da crosta é crucial para entendermos a ausência dos mares. Quando grandes asteroides impactavam a Lua, a crosta mais fina do lado visível era facilmente perfurada. O manto lunar, que estava fundido ou semifundido, fluía para a superfície através dessas rupturas, preenchendo as grandes bacias de impacto e formando os mares escuros de basalto que vemos. No lado oculto, com a sua crosta mais robusta e espessa, a maioria dos impactos, mesmo os mais catastróficos, não conseguia perfurar o suficiente para permitir o extravasamento massivo de lava. O resultado é essa paisagem acidentada e escarpada, um registro imaculado dos bombardeamentos primordiais, preservados sob a forma de planaltos imensos. Essa assimetria de crosta, contudo, é apenas o primeiro mistério. O cenário inicial nos leva à bacia de impacto mais gigantesca e mais profunda do sistema solar conhecido, a Bacia do Polo Sul Aitken. É uma cicatriz monumental que cobre uma grande parte do lado oculto sul. Com aproximadamente 2.500 quilômetros de diâmetro e 13 quilômetros de profundidade, ela é tão vasta que é a maior estrutura de impacto conhecida na Lua e uma das maiores do sistema solar. Sua idade remonta a mais de 4 bilhões de anos, tornando-a uma cápsula do tempo geológica. O impacto que criou essa bacia foi de uma violência indescritível, um evento cataclísmico que deve ter penetrado profundamente a crosta lunar, talvez até mesmo atingindo o manto superior. Os cientistas estudam essa bacia com fervor, pois ela oferece uma janela rara para as camadas mais profundas e inacessíveis da Lua. Ela é o portal de entrada para o mistério central que nos trouxe até aqui, a anomalia de massa. É neste ponto do lado oculto que a geologia se torna estranha. Sob a bacia, a uma profundidade que chega a quase 3.000 quilômetros, os cientistas descobriram uma concentração de massa incrivelmente densa. Essa massa anômala é tão significativa que, se fosse distribuída uniformemente pela superfície lunar, formaria uma camada com dezenas de quilômetros de espessura. Quando a gravidade da Lua é mapeada em detalhe, um feito realizado por missões como as sondas Grail da NASA, que mediram as minúsculas variações na atração gravitacional do satélite, a anomalia sob a bacia do Polo Sul Aitken se destaca como um ponto de atração gravitacional intensificada. É como se houvesse algo incrivelmente pesado e maciço escondido ali,
puxando as coisas para baixo. As medições gravitacionais revelaram que essa massa anômala se estende por mais de 1000 quilômetros e sua composição e origem permanecem um enigma. Uma das hipóteses mais intrigantes é que essa concentração de massa pode ser o remanescente metálico e denso do asteroide que causou o impacto da bacia do Polo Sul Aitken. Se o asteroide era grande o suficiente e a colisão foi forte o bastante para expor o manto lunar, o núcleo de ferro e níquel do impactador poderia ter afundado lentamente e se alojado no manto da Lua, onde permanece até hoje preservado e imobilizado. A densidade do metal seria o que causa essa atração gravitacional extra, essa anomalia. Outra hipótese igualmente fascinante é que essa massa não seja o remanescente do impactador, mas sim material denso que ascendeu do manto lunar profundo após a colisão. O impacto teria aberto uma fenda colossal, permitindo que material mais pesado e denso do interior subisse, ficando aprisionado sob a crosta. Essa massa, essa atração gravitacional inexplicada, que alguns cientistas, ao tentarem visualizá-la, descreveram com metáforas quase poéticas, como uma matéria gelatinosa densa ou um blob metálico. Essa descrição, embora não seja literal de uma gelatina que conhecemos, capta a sensação de algo estranho, não totalmente sólido ou líquido no sentido comum, mas sim uma enorme concentração de material com alta densidade atuando como um peso escondido. Este é o cenário inicial da nossa história. Um satélite gravitacionalmente travado, com uma face oculta mais espessa e repleta de mistérios, e uma anomalia de massa gigantesca sob sua maior cratera. Este cenário de segredos geológicos profundos é o que cria a base para a intensa fascinação chinesa e a corrida atual pelo lado oculto, que exploraremos a seguir. É a promessa de desvendar a composição desse material enigmático que alimenta a próxima fronteira da exploração espacial. Respire fundo. A jornada apenas começou, e a cada passo nos aprofundamos mais no silêncio cósmico. A vivência de um mistério científico, por mais remoto que ele seja, não se resume apenas a números em um computador ou a hipóteses escritas em um laboratório. Quando se trata da anomalia de massa no lado oculto da Lua, a manifestação mais palpável desse segredo acontece na rotina arriscada e precisa das missões espaciais que ousam se aproximar dele. Para os engenheiros e navegadores que traçam as rotas das sondas, o lado oculto não é uma mera curiosidade acadêmica. É um campo de forças imprevisíveis, um desafio constante. A rotina de qualquer nave espacial que orbita a Lua é dominada pela gravidade. Em um mundo perfeitamente esférico e homogêneo, a órbita seria um caminho suave e previsível. Contudo, a Lua, com sua geologia assimétrica e seu interior turbulento, está longe de ser homogênea. O que a Terra nunca vê é um mapa complexo de variações gravitacionais, o que os cientistas chamam de anomalias de gravidade. A bacia do Polo Sul Aitken, onde reside nossa matéria gelatinosa enigmática, é o epicentro dessa turbulência. Imagine uma sonda lunar, viajando a milhares de quilômetros por hora, tentando manter uma órbita estável, baixa e segura. Quando essa sonda passa sobre uma região onde a massa está concentrada, como a anomalia do Polo Sul, ela sente um puxão inesperado. É um aumento repentino, um pico na atração gravitacional local. Mesmo que sutil, essa aceleração altera a trajetória da nave. O efeito é parecido com o de um carro que, de repente, encontra um trecho de asfalto incrivelmente pesado e é ligeiramente puxado para baixo e para o centro desse peso. Se não for corrigido com extrema precisão e velocidade, esse desvio pode levar a nave a uma órbita instável, resultando em uma colisão fatal contra a superfície lunar. Essa necessidade de constante correção se torna a rotina diária das missões. O mistério da matéria gelatinosa se manifesta na queima de combustível extra e na dedicação contínua dos sistemas de propulsão. Os engenheiros não apenas precisam saber onde essas concentrações de massa estão, eles precisam antecipar a intensidade exata do puxão que a nave sentirá em cada ponto. O mapeamento exaustivo dessas anomalias de gravidade foi um dos grandes triunfos das missões Grail da NASA, que mencionamos. Essas duas pequenas naves, apelidadas carinhosamente de Ebb e Flow, fluxo e refluxo,
voaram em tandem, medindo a distância entre si com uma precisão de nível atômico. Quando a nave líder passava sobre uma concentração de massa, ela acelerava ligeiramente devido ao aumento da atração gravitacional local. Essa pequena aceleração mudava a distância entre as duas naves, e essa variação minúscula era registrada. Ao mapear essas variações em toda a Lua, os cientistas conseguiram montar um quadro detalhado e assombroso da gravidade lunar, revelando a assinatura clara e maciça da anomalia sob o polo sul Aitken. A descoberta da anomalia, essa concentração densa que lembra nossa matéria gelatinosa, não deu uma resposta definitiva, mas sim elevou o nível do mistério. Ela confirmou que a Lua tem um coração geológico profundamente assimétrico e que a história de seu bombardeio e arrefecimento foi violenta e desigual. É nesse contexto de incerteza geológica e de desafio técnico que a fascinação chinesa pelo lado oculto encontra sua vivência mais proeminente. A China não apenas sonhou em explorar o lado oculto, ela foi a primeira e única nação, até o momento, a realizar um pouso suave bem-sucedido na região, um feito que a coloca em uma categoria de pioneirismo técnico e estratégico no século XXI. A rotina da exploração chinesa, através do seu programa Chang'e, nomeado em homenagem à deusa lunar na mitologia chinesa, é a manifestação da vivência desse tema. A missão Chang'e 4, lançada em 2019, tinha um objetivo que desafiou a própria comunicação espacial. Ao pousar na face oculta, a sonda ficou, por definição, incomunicável com a Terra, pois o imenso corpo da Lua bloqueava qualquer transmissão direta de rádio. A solução para essa vivência de isolamento foi a criação de um elo de comunicação, um ponto de retransmissão orbital. A China lançou o satélite Queqiao, ou Ponte dos Pássaros, que se posicionou em uma órbita gravitacional única e estável, conhecida como Ponto de Lagrange L2, atrás da Lua. A rotina desse satélite é ser o eterno ouvinte e mensageiro, recebendo os sinais da sonda Chang'e 4 na superfície oculta e retransmitindo-os para a Terra, e vice-versa. Sem o Queqiao, o pouso na face oculta não teria sido apenas arriscado, teria sido impossível de ser operado e estudado. O local escolhido para o pouso da Chang'e 4 não foi aleatório, mas sim cuidadosamente selecionado dentro da própria bacia do polo sul Aitken, o cenário de nossa matéria gelatinosa. O objetivo era claro: estudar a geologia, o solo e a composição do subsolo, em um local que se acredita ser a zona de impacto mais preservada e mais profunda da Lua. A vivência da Yutu-2, o veículo robótico que desceu da sonda, é a de percorrer uma paisagem primordial, montanhosa e cheia de pequenas crateras secundárias, totalmente diferente das suaves planícies basálticas do lado visível. A missão chinesa busca ativamente vestígios da composição do manto lunar, que pode ter sido exposto ou revolvido pelo impacto que criou a bacia. Ao analisar o regolito, as rochas e a composição química da área, a China espera fornecer dados que possam, de alguma forma, resolver o mistério da matéria gelatinosa. Se o material for rico em piroxênio ou olivina, minerais mais densos do que as rochas da crosta, isso daria peso à teoria de que o material denso veio do manto. Se forem encontrados elementos de ferro e níquel em altas concentrações, isso apontaria para o remanescente metálico do impactador original que afundou no manto. A fascinação chinesa pelo lado oculto, no entanto, vai além da mera ciência geológica. Ela se manifesta na vivência geopolítica de uma nova corrida espacial. Ser o único país a pousar no lado oculto não é apenas um feito técnico, é uma poderosa demonstração de capacidade e intenção. A rotina de desenvolvimento do programa lunar da China é uma clara indicação de que o país vê a Lua, especialmente suas regiões inexploradas, como um ativo estratégico para o futuro. A vivência dessa disputa se reflete na aceleração do programa espacial dos Estados Unidos com o projeto Artemis. A NASA, que liderou as primeiras viagens à Lua, agora se vê impulsionada a retornar, em parte, pela necessidade de manter a primazia na exploração espacial. O interesse em regiões polares lunares, incluindo o Polo Sul, onde está a anomalia de massa, se intensifica,
pois são áreas que podem abrigar gelo de água nas crateras permanentemente sombreadas. Esse gelo de água é visto como um recurso vital, não apenas para beber, mas para ser decomposto em hidrogênio e oxigênio para combustível de foguetes, tornando a Lua um futuro posto de reabastecimento interplanetário. Portanto, o mistério da matéria gelatinosa e a fascinação pelo lado oculto se manifestam no cotidiano das nações através de 3 eixos centrais: o desafio técnico de navegação por campos de gravidade anômalos, a vivência de exploração pioneira demonstrada pelo sucesso do programa Chang'e e seu satélite de retransmissão Queqiao, e a rotina geopolítica de competição, onde o conhecimento e a presença no lado oculto se tornam símbolos de poder tecnológico e ambição futura. Tudo isso nos mostra que o lado oculto da Lua não é apenas um lugar distante e intocado, mas uma paisagem que pulsa com forças invisíveis e que atrai a atenção de alguns dos maiores empreendimentos de engenharia e política da Terra. A nossa próxima etapa será detalhar os mecanismos profundos dessa matéria enigmática e as estratégias científicas usadas para desvendá-la. Permita-se flutuar um pouco mais na quietude do cosmos antes de seguirmos adiante. Para além do desafio da navegação e da geopolítica das missões, o verdadeiro bastidor dessa história se desenrola no laboratório, onde a matéria gelatinosa se transforma em um enigma de densidades, minerais e mecanismos geofísicos profundos. A anomalia de massa sob a bacia do Polo Sul-Aitken, essa atração gravitacional inesperada, é o eco de um evento tão monumental que redefiniu a própria estrutura interna da Lua. O termo matéria gelatinosa, embora poético e evocativo, é uma metáfora para algo incrivelmente denso e maciço, atuando como um peso oculto. O que os cientistas realmente detectaram e buscam compreender é uma concentração maciça de material com densidade significativamente maior do que o material circundante do manto lunar. Para desvendar os mecanismos por trás dessa anomalia, precisamos explorar as 2 principais hipóteses que competem no cenário científico. A primeira hipótese, e talvez a mais dramática, é a do impactador aprisionado. Se o objeto que formou a bacia do Polo Sul-Aitken tinha dimensões suficientes, e estamos falando de um impactador que poderia ter tido centenas de quilômetros de diâmetro, ele teria carregado um núcleo de metal pesado, provavelmente uma liga de ferro e níquel. A violência da colisão teria perfurado a crosta lunar e exposto o manto subjacente, que na época, há cerca de 4 bilhões de anos, estaria mais quente e talvez menos viscoso. Sob o calor e a pressão extremos, o material rochoso do impactador teria se vaporizado ou se misturado ao regolito, mas o seu núcleo de ferro-níquel, sendo muito mais denso, teria sobrevivido à fusão total. O mecanismo seria o de um naufrágio lento e silencioso. Imagine uma esfera de ferro puro caindo em um fluido muito espesso, como mel aquecido. O núcleo metálico, sob a força da gravidade, teria afundado gradualmente através do manto lunar, que é composto predominantemente por silicatos mais leves. Esse material denso não teria chegado ao núcleo central da Lua, mas teria ficado aprisionado e imobilizado a uma profundidade de aproximadamente 3.000 quilômetros, bem abaixo do ponto de impacto original. Essa grande massa de metal denso, permanecendo intacta e aglomerada, é o que causa a assinatura gravitacional fortíssima que as missões Grail detectaram. É a materialização de um fantasma cósmico, o remanescente do projétil que quase partiu a Lua. A outra hipótese, que oferece uma perspectiva de mecanismos internos da própria Lua, é a do acúmulo de magma denso. Esta teoria sugere que a anomalia é um acúmulo de óxidos densos que se formaram durante os estágios finais da solidificação do antigo oceano de magma lunar. No início de sua vida, a Lua era um corpo incandescente, totalmente coberto por um oceano de magma fundido que se estendia até centenas de quilômetros de profundidade. Com o tempo, esse magma começou a arrefecer e a cristalizar. Os minerais mais leves, como o plagioclásio, flutuaram formando a crosta. Os minerais mais pesados e densos, contudo, afundaram. Um desses minerais é o ilmenita, um óxido rico em ferro e titânio, que é significativamente mais denso que o material do manto.
O mecanismo aqui é que o impacto da bacia do polo sul Aitken, ao perturbar a estrutura profunda da Lua, pode ter servido como um dreno ou um ponto focal para esse material denso. O choque colossal pode ter redistribuído o manto e permitido que o material rico em ilmenita, que já estava afundando, se acumulasse e ficasse aprisionado exatamente sob a cratera. Essa concentração de óxidos de ferro e titânio altamente densa seria a causa da anomalia gravitacional. É um mecanismo que transforma o impacto de fora em uma manifestação do interior da Lua. É crucial notar que a vivência desse mistério não está apenas na teoria, mas na estratégia de exploração que a China está utilizando para tentar resolvê-lo. O programa Chang'e, especialmente a recente missão Chang'e 6, que realizou um pouso suave na cratera Apollo, dentro da bacia do Polo Sul Aitken, é a manifestação tática dessa busca. A estratégia da Chang'e 6 e de suas antecessoras é a coleta de amostras em um local que se acredita conter ejecta, material ejetado do impacto primordial. As amostras coletadas na face oculta são geologicamente preciosas porque, diferente das amostras da Apollo no lado visível, elas prometem um vislumbre do manto lunar, material que é inatingível por outros meios. Se o material for rico em irídio, platina ou outros elementos de grupo do metal, isso sustentará a hipótese do impactador metálico. Se, por outro lado, for rico em minerais como o ilmenita, a hipótese do acúmulo magmático ganha força. Um detalhe menos óbvio, mas fascinante, é a descoberta de uma outra substância enigmática, que também recebeu o nome de gelatinosa ou melequenta, embora com uma origem diferente. Em 2019, o rover Yutu-2 da missão Chang'e 4 encontrou um material com cor escura e brilho incomum dentro de uma pequena cratera. Os cientistas ficaram intrigados, e a descrição inicial desse material no diário de bordo da missão o fez soar como uma substância úmida ou viscosa. Isso gerou uma onda de especulação mundial. O mecanismo por trás dessa segunda matéria gelatinosa é, na verdade, muito mais superficial, mas igualmente instrutivo. A análise subsequente revelou que o material era, de fato, vidro de impacto fundido. Um pequeno meteorito, ao atingir a superfície lunar, teria gerado calor e pressão suficientes para derreter a rocha e o regolito local. Esse material fundido teria arrefecido rapidamente, formando uma massa vítrea de cor verde escura a preta com um brilho incomum que o fez parecer melequento sob a iluminação do sol lunar. Esse mecanismo de formação de vidro de impacto, embora simples, revela a vivência geológica cotidiana na Lua. Um ambiente onde a ausência de atmosfera significa que mesmo pequenos choques com meteoroides geram calor e pressão extremos, resultando em fenômenos que seriam impossíveis na Terra. A confusão inicial entre a anomalia gravitacional profunda e o vidro de impacto superficial ilustra como a linguagem poética pode criar múltiplos mistérios. A primeira é uma questão de geofísica de bilhões de anos. A segunda, um evento de impacto de alguns minutos. Os bastidores da exploração do lado oculto, portanto, revelam que a fascinação chinesa e a busca científica não são por uma geleia literal, mas por respostas que residem em duas frentes: a química profunda da anomalia de massa, o ferro-níquel do impactador ou os óxidos densos do manto, e a passiva vivência da superfície que revela processos de impacto únicos. A estratégia é usar a bacia do Polo Sul Aitken, a maior e mais profunda cicatriz da Lua, como o nosso guia para o passado mais violento e fundamental do nosso satélite. Essas análises e missões revelam que o lado oculto não é simplesmente o outro lado, mas a chave para desvendar a assimetria fundamental da Lua. Se a crosta do lado oculto é mais espessa, devido ao arrefecimento desigual, e se ela retém o remanescente de um impactador gigante, ou o acúmulo de material denso do manto, a face invisível torna-se, ironicamente, a parte mais informativa e pesada do nosso satélite. O esforço em decifrar esses detalhes menos óbvios é o que alimenta a próxima era de descobertas e a corrida espacial que hoje se manifesta na região polar da Lua. Neste ponto da nossa exploração silenciosa, a matéria gelatinosa deixou de ser apenas uma metáfora
e se transformou em uma questão de densidades e minerais ocultos. O mistério, no entanto, aprofunda-se ao considerarmos achados raros e curiosidades que o lado oculto guarda, atuando como um arquivo intocado dos primórdios do Sistema Solar. O lado invisível da Lua não é apenas o palco da anomalia de massa, mas é um tesouro de cristais perdidos e de informações sobre o que os cientistas chamam de tempo profundo. Um dos segredos mais fascinantes e menos conhecidos do lado oculto reside na sua composição geológica de superfície, que é diferente não só na quantidade de mares, mas também na distribuição de certos elementos radioativos e minerais raros. No lado visível da Lua, encontramos uma concentração significativa de um tipo de rocha que os geólogos chamam de rocha com potássio, elementos terras raras e fósforo. Esse conjunto estranho de elementos é considerado uma relíquia do estágio final do oceano de magma lunar, concentrando-se no lado mais quente e menos espesso da crosta. Essa rocha, muitas vezes referida simplesmente pelo seu conteúdo, revela a história geológica da solidificação final da Lua. No lado oculto, essa rocha rica em potássio, elementos terras raras e fósforo é muito mais rara. Essa ausência não é um mero detalhe, é uma curiosidade que reforça a assimetria lunar. Os elementos que compõem essa rocha são essenciais porque são os últimos a cristalizar do magma, e sua distribuição desigual sugere que o processo de arrefecimento e diferenciação química da Lua foi profundamente influenciado pelo calor da Terra primitiva, conforme exploramos antes. O lado oculto, ao arrefecer mais rápido, solidificou-se de maneira diferente, aprisionando uma história química mais pura, menos contaminada por esse material tardio e mais pesado. É como se estivéssemos lendo dois livros de história diferentes, e o lado oculto fosse a versão mais antiga e original. Outro achado raro e crucial para desvendar a matéria gelatinosa reside nas amostras de anortosito coletadas. O anortosito é o mineral principal que compõe a crosta lunar. Ele é composto por minerais de plagioclásio, que são leves e flutuaram para formar a superfície. Curiosamente, a crosta mais espessa do lado oculto parece ser predominantemente anortosítica, um fato que apoia a ideia de um arrefecimento rápido. A predominância deste mineral leve e flutuante sugere uma formação de crosta mais rápida e eficiente. No entanto, a grande descoberta reside na diferença entre as crostas. Os cientistas notaram que a crosta do lado oculto é não apenas espessa, mas também parece ter menos piroxênio e olivina perto da superfície do que seria esperado. Esses minerais são mais densos e são componentes importantes do manto. A teoria é que o impacto da bacia do Polo Sul-Aitken, sendo tão profundo, deveria ter ejetado muito material do manto rico nesses minerais. A raridade desse material na superfície, combinada com a atração gravitacional da matéria gelatinosa no fundo, leva a uma hipótese intrigante. A anomalia de massa é o material denso do manto que deveria ter subido, mas foi retido. Essa hipótese sugere que a matéria gelatinosa não é apenas um bloco afundado de um asteroide, o que chamamos de impactador aprisionado, mas sim uma armadilha gravitacional para material do manto. O impacto colossal pode ter criado uma estrutura geológica que impediu o fluxo e a redistribuição de material denso que normalmente ocorreria em outros lugares. O choque teria agido como um funil, canalizando os materiais pesados do manto para a região central da cratera, onde eles se consolidaram em uma grande massa sob a crosta. Essa massa, que contém minerais de alta densidade como o óxido de titânio, é o que gera o poderoso campo gravitacional. O tempo profundo é outro segredo que o lado oculto preserva em seu silêncio. Como ele possui muito menos mares de lava, sua superfície está muito menos renovada. Os mares do lado visível, formados por inundações de lava há cerca de 3 bilhões e 900 milhões de anos, cobriram e apagaram muitas das crateras mais antigas. O lado oculto, ao contrário, é um museu de crateras que datam de mais de 4 bilhões de anos, preservando um registro detalhado do bombardeamento pesado tardio, o período caótico onde o sistema solar era uma chuva incessante de asteroides e cometas. A vivência dessa história intocada é o que atrai a fascinação chinesa. As missões Chang'e
não estão apenas procurando por matéria gelatinosa. Elas estão buscando os segredos de um período que é quase uma página em branco na história da Terra. A Terra primitiva tem a maioria de seus registros geológicos apagados pela tectônica de placas e pela erosão. A Lua, geofisicamente inativa, é a única capaz de nos contar como era o universo há 4 bilhões de anos, e o lado oculto é a parte mais bem preservada dessa cápsula do tempo. É a única janela para a verdadeira extensão e violência dos primeiros 500 milhões de anos do nosso sistema solar. Outra curiosidade que alimenta a busca é a possibilidade de gelo de água. O Polo Sul lunar, onde se encontra a bacia do Polo Sul Aitken e a anomalia de massa, possui crateras cujos fundos jamais veem a luz do Sol. Nessas regiões permanentemente sombreadas, a temperatura é baixíssima, podendo cair para cerca de menos 250 graus Celsius, permitindo que moléculas de água trazidas por cometas ou micrometeoritos se congelem e se acumulem. A água nesse contexto é a maior descoberta prática para a humanidade. Não é uma água que se encontra na forma líquida, mas sim como gelo preso no regolito. A Chang'e 4 não buscou água diretamente, mas suas missões sucessoras, focadas na exploração polar, visam validar essa reserva. Para a China e para todos os programas espaciais, o gelo de água representa a chave para a sustentabilidade de uma futura base lunar. Ele pode ser usado não apenas para beber, mas também para ser decomposto através de eletrólise em hidrogênio e oxigênio, os componentes essenciais do combustível de foguetes. Se a matéria gelatinosa é a chave para o passado da Lua, o gelo de água é a chave para o seu futuro como um posto de reabastecimento interplanetário. Esse mistério duplo, de densidade profunda e recursos superficiais, é a força motriz da corrida espacial moderna. O maior achado raro que a Chang'e 4 produziu e que está indiretamente ligado à anomalia de massa foi a medição da condutividade térmica do regolito. Os dados revelaram que o solo do lado oculto é mais frio e menos condutivo do que o solo do lado visível. Isso significa que o calor interno da Lua tem dificuldade em escapar por essa crosta espessa e antiga. Essa curiosidade é a confirmação física de que a assimetria da crosta não é apenas uma diferença de espessura, mas uma diferença na maneira como a energia e o calor fluem através do nosso satélite. O lado oculto é literalmente um isolante térmico mais eficiente, guardando seus segredos internos com maior eficácia e mantendo uma assinatura de temperatura que ecoa sua formação assimétrica. Além disso, a assimetria de crosta tem implicações para o antigo campo magnético da Lua. No passado remoto, a Lua possuía um campo magnético, gerado provavelmente por um processo de dínamo em seu núcleo. As rochas trazidas das missões Apollo e as analisadas por outras sondas mostram sinais de magnetismo remanente. O lado oculto, com sua crosta mais espessa e composição mineral distinta, pode ter preservado um registro magnético diferente e pode nos dizer se a atividade do dínamo lunar foi uniforme em todo o satélite ou se foi influenciada pela mesma força que criou a anomalia de massa e a crosta espessa. A busca por essas assinaturas magnéticas é um dos próximos grandes passos na vivência da exploração do lado oculto. Em resumo, a matéria gelatinosa é o catalisador que nos leva a um universo de achados raros. A ausência da rocha rica em potássio, elementos terras raras e fósforo, a dominância do anortosito puro, as crateras de tempo profundo que reescrevem a história da Terra, a atração do gelo de água como recurso futuro e a confirmação de que o lado oculto é um guardião frio e silencioso da história mais primitiva do Sistema Solar. A próxima etapa será traçar as conexões desse enigma lunar com os impactos e a formação do nosso próprio planeta. A matéria gelatinosa, essa anomalia de massa escondida sob a face invisível da Lua, não é apenas um mistério geológico lunar. Ela é a chave para desvendar as conexões e interdependências mais profundas entre a Lua e a Terra. O lado oculto atua como um espelho assimétrico, refletindo não a nossa imagem, mas os impactos e as condições térmicas do nosso planeta no seu período mais primordial. A história da nossa Terra, especialmente seus primeiros 500 milhões de anos,
está escrita em detalhes na Lua, onde a erosão e a tectônica de placas não puderam apagá-la. A interdependência começa com a própria origem do sistema. A hipótese do grande impacto sugere que a Lua nasceu de um evento cataclísmico que quase destruiu a Terra primitiva. A anomalia de massa da bacia do Polo Sul-Aitken, sendo o remanescente de um dos maiores impactos subsequentes a essa formação, é um registro direto da violência que moldou o nosso sistema. Se a matéria gelatinosa for o núcleo metálico do impactador aprisionado, ela nos daria pistas sobre a composição e a velocidade dos objetos que atingiam a jovem Terra. Imagine a intensidade desse bombardeamento pesado tardio que marcou o lado oculto da Lua. A Terra estava sendo atingida com a mesma ferocidade, talvez até mais. Contudo, na Terra, o vulcanismo, a formação de oceanos e, mais tarde, o movimento das placas tectônicas reciclaram a crosta e destruíram a maioria das evidências diretas. As rochas terrestres mais antigas que conseguimos encontrar são raras e fragmentadas. O lado oculto, com suas crateras imensas e intocadas, preserva o calendário de impactos que a Terra perdeu. Essa conexão é vital para a ciência da vida. Os cientistas questionam se a vida na Terra conseguiu se formar antes ou depois desse período de bombardeamento intenso. O lado oculto, com sua cronologia de crateras bem preservada, ajuda a delimitar as datas e a frequência desses eventos, fornecendo o contexto ambiental exato em que a vida terrestre surgiu e floresceu. O impacto que gerou a bacia do Polo Sul-Aitken, cujo peso remanescente hoje se manifesta como a matéria gelatinosa, foi um evento de esterilização potencial. Compreender sua idade e extensão é compreender um dos capítulos mais críticos e violentos da história terrestre. A interdependência se estende à geofísica interna da Terra. A anomalia de massa e a crosta espessa do lado oculto fornecem evidências concretas sobre o papel da transferência de calor na formação planetária. A assimetria da Lua, causada pelo calor intenso irradiado pela Terra primitiva, logo após o grande impacto, é um exemplo em escala de como o ambiente térmico pode ditar a diferenciação geológica de um corpo. Esse conhecimento é aplicado ao estudo de exoplanetas e outros satélites no Sistema Solar. Ao analisar como o calor influenciou a distribuição da crosta e dos minerais na Lua, podemos deduzir como corpos em órbitas próximas a seus hospedeiros, como luas de Júpiter ou exoplanetas de estrelas anãs vermelhas, podem ter desenvolvido estruturas internas e superficiais assimétricas. A Lua, nesse sentido, é um laboratório de astrogeologia que ensina sobre a física térmica do universo. Outra conexão fundamental é com a dinâmica orbital do sistema Terra-Lua. A matéria gelatinosa, sendo uma concentração de massa significativa, afeta sutilmente o centro de massa da Lua. A Lua não é um objeto que orbita perfeitamente em torno de um ponto central. Ela tem um tamborilamento sutil. A anomalia contribui para essa oscilação, ou libração, que é a razão pela qual conseguimos vislumbrar um pouco mais do que exatos 50% da sua superfície ao longo do tempo. O estudo preciso desse movimento orbital e de suas variações, influenciado por essa massa oculta, ajuda os cientistas a refinar os modelos de marés e a prever a evolução futura da distância entre a Terra e a Lua. A fascinação chinesa em explorar o lado oculto e sua anomalia de massa também tem um impacto direto na interdependência tecnológica global. O sucesso das missões Chang'e, especialmente o uso do satélite retransmissor Queqiao, abriu uma nova arquitetura de comunicação espacial. Essa técnica de usar um ponto de Lagrange para manter a comunicação com uma área que seria de outra forma cega é um avanço tecnológico que beneficia toda a comunidade espacial. Esse conhecimento pode ser aplicado a futuras missões interplanetárias ou a bases lunares permanentes, criando uma interdependência onde a inovação de uma nação serve como trampolim para a exploração global. Além disso, a busca por materiais raros ou recursos potenciais no lado oculto é uma conexão direta com o futuro da mineração espacial. Se a matéria gelatinosa for confirmada como um remanescente metálico rico em ferro e níquel, isso pode influenciar a forma como a humanidade vê a extração de recursos minerais no espaço.
Embora a mineração da anomalia em si seja inviável devido à sua profundidade, o conhecimento de que materiais metálicos pesados podem ser encontrados concentrados sob a superfície lunar é uma informação crucial para o planejamento de bases e o uso de recursos in situ. Em um sentido mais filosófico, a anomalia de massa e o lado oculto reforçam a ideia da não uniformidade do universo. Historicamente, a ciência buscou simetrias e leis universais. A Lua, com sua assimetria dramática em crosta, em mares e em distribuição de massa, nos lembra que os processos de formação planetária são complexos, influenciados por eventos únicos e caóticos. A Lua serve como um lembrete constante de que a história é escrita de maneira desigual, com um lado visível que representa o recozimento do magma e um lado oculto que preserva o impacto inicial. Em suma, a matéria gelatinosa sob a bacia do Polo Sul-Aitken é um elo perdido, uma interdependência material entre a violência cósmica e a geologia terrestre. Ela nos conecta ao período mais antigo do nosso sistema, ajuda a datar os impactos que poderiam ter influenciado a origem da vida na Terra, refina nosso entendimento da física térmica planetária e impulsiona a cooperação e a competição tecnológica global, tornando o lado oculto da Lua o arquivo mais importante e silencioso da história do nosso próprio mundo. A relação da humanidade com a Lua é uma das mais antigas e profundas conexões culturais que se tem notícia. Antes mesmo da ciência e da geofísica, a Lua era uma deusa, uma bússola, um calendário. Contudo, essa relação sempre foi marcada por um mistério embutido, o lado oculto. Mesmo que a física da rotação síncrona só tenha sido compreendida modernamente, a intuição de que existia uma metade que nos era negada sempre esteve presente no imaginário coletivo, gerando impactos culturais e sociais profundos, especialmente agora, com a revelação da matéria gelatinosa e a fascinação chinesa. Historicamente, o lado oculto era chamado de lado escuro, uma terminologia que a ciência moderna evita, pois ambas as faces da Lua recebem a luz do Sol de forma igual ao longo de sua órbita. Mas a persistência desse nome cultural, o lado escuro, reflete a ideia de algo desconhecido, selvagem e proibido. Na mitologia de diversas culturas, o lado visível, iluminado e familiar estava associado à ordem, à deusa lunar, aos ciclos da fertilidade. O lado oculto, por contraste, era o reino do não visto, da sombra e do mistério. Essa noção cultural do mistério do lado oculto atingiu o ápice no século XX, quando a exploração espacial se tornou realidade. A primeira vez que a humanidade viu o lado oculto foi em 1959, através da sonda soviética Luna 3. Esse evento teve um impacto histórico colossal. O lado oculto deixou de ser puramente mítico e se tornou um território real e geograficamente conhecido, embora ainda inacessível. A divulgação das primeiras imagens revelou o cenário acidentado, sem os vastos mares, e marcou o início de uma nova cartografia. No mapa lunar, os soviéticos nomearam as novas formações, crateras, montanhas, com nomes de seus cientistas e heróis, estabelecendo um impacto social imediato na forma de reivindicação territorial e cultural. Essa nova fronteira, o lado que a Terra não via, se tornou um símbolo de pioneirismo e capacidade tecnológica. O advento da descoberta da matéria gelatinosa, por sua vez, revigora esse impacto cultural e social. O conceito de uma massa anômala, enterrada e quase indetectável, ressoa com narrativas arquetípicas sobre segredos ancestrais e poderes ocultos. A metáfora da matéria gelatinosa evoca a imagem de algo primordial, um remanescente da formação violenta do sistema solar, que foi preservado sob a crosta. Isso alimenta o fascínio popular, transformando o mistério geológico em um conto moderno de arqueologia cósmica, onde os cientistas buscam artefatos de 4 bilhões de anos de idade para reescrever a história. O impacto social mais recente e significativo, no entanto, é a fascinação chinesa pelo lado oculto, traduzida em sucesso de missões. A China, ao se tornar a primeira nação a realizar um pouso suave na face invisível, com a missão Chang'e 4, em 2019, reescreveu a história da exploração lunar. Culturalmente,
esse feito não é apenas uma conquista de engenharia. Ele é a materialização de uma ascensão de poder e de uma visão de futuro, inspirando gerações dentro da própria China e servindo como um catalisador para a competição global. O nome do programa, Chang'e, já carrega um peso cultural imenso. Chang'e é a deusa da lua na mitologia chinesa, que bebeu um elixir da imortalidade e voou para o satélite, onde vive até hoje. Nomear o programa com essa referência mitológica estabelece uma conexão profunda entre a tradição milenar chinesa e a sua ambição futurista. Ao alcançar o lado oculto, a China não apenas explora um território físico, mas também estende sua narrativa cultural e histórica ao espaço. O efeito cultural dessa nova corrida espacial é que a Lua, por um longo período vista como um domínio quase exclusivo de duas nações na Guerra Fria, agora se tornou um palco multipolar. O sucesso chinês gerou um impacto social de renovada urgência em outras nações, notadamente os Estados Unidos com o programa Artemis. A busca pela matéria gelatinosa, pelo gelo de água e pela primazia no lado oculto transformou a exploração espacial de um ato de curiosidade para uma necessidade estratégica e cultural de manter a liderança tecnológica e inspiracional. O lado oculto e a matéria gelatinosa também impactam o nosso entendimento sobre o futuro da humanidade no espaço. A busca por gelo de água nas regiões polares lunares, que se sobrepõem à bacia do Polo Sul-Aitken, transforma a Lua de um destino em um ponto de partida. O gelo de água é o recurso que torna viável a construção de uma base lunar permanente. O impacto social e filosófico é que, ao decifrar a composição da crosta e do subsolo do lado oculto, que guarda a matéria gelatinosa, a humanidade está indiretamente planejando sua própria permanência a longo prazo fora da Terra. O mistério da anomalia de massa, essa concentração de material denso, também resgata uma curiosidade histórica sobre a própria forma da Lua. A Lua não é perfeitamente redonda, e o lado oculto é, na verdade, mais protuberante no seu centro. Essa protuberância e a concentração de massa atuam como um fator de estabilidade para a rotação síncrona, mantendo a Lua firmemente travada e voltada para nós. A humanidade deve, em parte, seu fascínio constante e seu ritmo de marés a essa anomalia de massa escondida. Culturalmente, isso significa que a nossa estabilidade na Terra, os ritmos das marés que moldaram as civilizações costeiras, estão umbilicalmente ligados a um grande peso misterioso do qual nunca tivemos consciência direta. Em suma, o lado oculto da Lua e a busca por sua matéria gelatinosa transcenderam a geologia e se tornaram um fenômeno cultural e histórico. De símbolo mítico do desconhecido na antiguidade, passando por um território reivindicado na Guerra Fria, até se tornar o palco da ascensão geopolítica da China e o catalisador da nova era espacial. A revelação dos seus segredos mais profundos é um ato que não apenas avança a ciência, mas redefine a nossa visão de mundo e a nossa capacidade de sonhar com um futuro interplanetário. O futuro do lado oculto da Lua e o mistério da matéria gelatinosa estão inseparavelmente ligados às grandes tendências e inovações da próxima era espacial. Não se trata mais de visitas rápidas, mas da busca pela permanência silenciosa, onde a ciência se funde com a exploração sustentável e o uso de recursos. A anomalia de massa, que começou como um enigma geofísico, evoluiu para um fator de risco e uma fonte potencial de inovação. Uma das maiores tendências para o futuro é o foco no Polo Sul lunar. Essa região é o epicentro de nossa história, pois abriga a imensa bacia do Polo Sul-Aitken, sob a qual jaz a nossa matéria gelatinosa. O interesse não é acidental. O Polo Sul é considerado a chave para a habitabilidade lunar devido à potencial presença de gelo de água nas crateras permanentemente sombreadas. O futuro da exploração depende diretamente da confirmação e do uso desse recurso. A fascinação chinesa pelo lado oculto é a precursora dessa tendência. A China planeja missões de retorno de amostras, como a Chang'e 6 e a Chang'e 7, focadas precisamente em explorar as características únicas da bacia do Polo Sul-Aitken e os seus arredores polares.
A inovação está na capacidade de perfurar e analisar o regolito dessas regiões, que é diferente de tudo o que foi estudado. A coleta de amostras do manto lunar, revolvido pelo impacto que gerou a anomalia de massa, é a promessa de reescrever a geologia planetária. A China também inova, ao planejar a construção de uma estação internacional de pesquisa lunar, uma base permanente que será construída gradualmente, começando pelo Polo Sul. O impacto dessa base no lado oculto é gigantesco. Ela estabeleceria a primeira presença humana contínua em uma região que sempre foi cega à Terra. O silêncio do lado oculto, com seu isolamento eletromagnético natural, é uma inovação em si. Esse isolamento eletromagnético, o fato de a Lua bloquear o ruído de rádio da Terra, transforma o lado oculto em um local ideal para a radioastronomia de baixa frequência. Essa é uma tendência crucial. Na Terra, o ruído eletromagnético gerado pela nossa própria civilização, televisões, rádios, Wi-Fi e telefones celulares, polui o espectro de baixa frequência. O lado oculto é o único lugar conhecido próximo que está verdadeiramente silencioso. No futuro, a instalação de radiotelescópios lá permitiria aos cientistas captar os sinais de rádio mais antigos e fracos do universo, talvez até mesmo de antes da formação das primeiras estrelas, oferecendo uma janela para a idade das trevas cósmicas. No entanto, o futuro da exploração do lado oculto não está isento de riscos. O primeiro risco é a navegação. Como exploramos, a anomalia de massa sob a bacia do Polo Sul Aitken é uma força gravitacional imprevisível. Missões futuras que tentarem pousar perto dessa bacia ou operar em órbitas muito baixas terão que lidar com o risco constante de desvios orbitais causados pela matéria gelatinosa. A inovação aqui será em sistemas de navegação autônomos e software de mapeamento gravitacional de altíssima precisão para neutralizar o puxão dessa massa escondida. Outro risco é a contaminação. Com o aumento do número de missões, especialmente o plano de construir uma base permanente, há o risco de contaminar o ambiente prístino do lado oculto, que é um arquivo geológico de 4 bilhões de anos. A introdução de material terrestre ou a poluição das regiões permanentemente sombreadas pode destruir as amostras de gelo de água ou comprometer os dados de radioastronomia. A tendência futura envolve a criação de protocolos de proteção planetária mais rigorosos para garantir que o lado oculto seja preservado como um local de pesquisa científica, minimizando o impacto humano. A inovação tecnológica também se manifesta no desenvolvimento de sistemas de comunicação mais eficientes. O satélite retransmissor Kekiao, da China, provou a viabilidade de uma rede de retransmissão lunar. O futuro exigirá uma constelação desses satélites, talvez operando a partir de vários pontos de Lagrange, para fornecer cobertura contínua e de alta largura de banda para a base permanente. Essa rede não apenas facilitaria a comunicação humana, mas também a transmissão dos dados massivos gerados pelos radiotelescópios e pelas análises da matéria gelatinosa. A longo prazo, a compreensão da matéria gelatinosa e sua origem pode ter um impacto direto na inovação em materiais. Se a anomalia for o remanescente metálico de um asteroide, estudar sua composição pode revelar minerais e ligas com propriedades únicas, formadas sob as pressões e temperaturas extremas de um impacto primordial. Embora a mineração seja inviável, a análise dessas amostras pode inspirar o desenvolvimento de novos materiais de alta densidade e resistência para uso na Terra e no espaço. A ciência, nesse sentido, usa o passado violento da Lua para moldar a inovação tecnológica futura da humanidade. A tendência geopolítica futura, catalisada pela fascinação chinesa, é a de uma competição saudável, mas intensa. O programa Artemis da NASA também visa o Polo Sul, e a Europa e o Japão planejam suas próprias contribuições. O futuro verá uma corrida para estabelecer o primeiro laboratório permanente, a primeira infraestrutura de extração de água e o primeiro observatório silencioso. Essa competição impulsiona a inovação a um ritmo acelerado, garantindo que o conhecimento sobre a matéria gelatinosa e os mistérios do lado oculto sejam desvendados mais rapidamente do que jamais poderíamos ter imaginado. Em resumo, o futuro do lado oculto
é a materialização da permanência. A anomalia de massa é o desafio de navegação. A fascinação chinesa é o catalisador geopolítico e o silêncio eletromagnético é a grande promessa científica. A próxima fronteira será definida pela nossa capacidade de inovar na navegação, preservar a pureza científica e gerenciar os riscos de contaminação e competição, transformando o lado oculto no nosso primeiro posto avançado, verdadeiramente interplanetário. Nossa viagem pelo lado oculto da Lua chega ao seu ponto de quietude, e é hora de refletir sobre o que esse mistério nos ensinou. A matéria gelatinosa, o peso colossal enterrado sob a bacia do Polo Sul Aitken, não é apenas um enigma geofísico de densidade. Ela se torna em nossa imaginação uma metáfora poderosa para tudo o que está oculto e profundo em nosso próprio universo e dentro de nós. Pense no silêncio do lado oculto. É um silêncio duplo, o silêncio da ausência de atmosfera e o silêncio eletromagnético que o protege do ruído da Terra. Nesse silêncio, jaz a anomalia de massa, um registro mudo e pesado de um evento de violência primordial. A matéria gelatinosa, seja ela o núcleo metálico de um impactador ou o acúmulo de óxidos densos do manto lunar, é a prova de que a formação dos mundos não é um processo elegante e simétrico, mas sim uma colisão caótica, onde o destino de um planeta pode ser alterado pela força bruta e pelo calor. A Lua, ao nos mostrar sempre a mesma face, nos força a olhar para o céu com uma sensação de familiaridade e, ao mesmo tempo, de incompletude. O lado visível é o nosso espelho estético, o lado oculto, o guardião da verdade geológica, o espelho da nossa origem violenta. O fato de o lado oculto ter uma crosta mais espessa e ser um arquivo de crateras de tempo profundo é uma lição de que o isolamento e o arrefecimento rápido podem ser os melhores conservantes da história. A Terra perdeu sua memória. A Lua a preservou em silêncio. A fascinação chinesa, que nos impulsionou a explorar essa face invisível, é a materialização de um impulso humano mais profundo, o desejo de tocar o desconhecido e de reivindicar o futuro. Essa corrida ao lado oculto não é apenas por gelo de água ou por elementos raros, é por narrativa e por primazia no próximo capítulo da história humana. A China, ao pousar sua sonda e seu rover na região da anomalia de massa, transformou o mistério em um palco de ambição, unindo a antiga mitologia de Chang'e com a mais avançada engenharia do século XXI. Podemos ver a matéria gelatinosa como a própria memória da Lua. É o peso da sua história, o sedimento do seu trauma, que a mantém gravitacionalmente travada na sua posição atual. É o peso do passado que dita a estabilidade do presente, e isso carrega uma profunda ressonância filosófica. Assim como a Lua, cada um de nós carrega um peso invisível, uma anomalia de massa interna, nossas experiências mais profundas, nossos traumas mais formativos. É esse peso oculto, muitas vezes desconhecido pelos outros, que define nossa órbita, nosso ritmo e a face que decidimos mostrar ao mundo. A busca por desvendar o que essa matéria realmente é, se é o ferro do impactador ou o óxido denso do magma, é a busca pela natureza da persistência. Se é o metal do asteroide, é a persistência de um objeto externo que resistiu à vaporização e afundou lentamente, sendo aprisionado. Se é o óxido do magma, é a persistência da gravidade, que forçou o material mais pesado do interior da Lua a se acumular em uma fenda, desafiando a uniformidade. Em ambos os casos, a anomalia é uma história de resistência e de sedimentação. A grande metáfora final da nossa jornada é que a assimetria lunar é a regra, não a exceção. O lado visível e suave é o resultado de um recozimento térmico. O lado oculto e acidentado é o resultado do arrefecimento rápido e da violência preservada. Essa dualidade nos lembra que a beleza e a ordem que observamos no universo e na vida são inseparáveis da sua história de caos e desigualdade. A escuridão não é vazia, ela está cheia de material denso e de fatos históricos que definem o nosso presente. Ao fechar os olhos e nos despedirmos do lado oculto, levamos conosco a compreensão de que os maiores mistérios estão frequentemente escondidos naquilo que nos é negado, no silêncio, na escuridão eletromagnética do espaço.
A matéria gelatinosa e a fascinação chinesa nos ensinaram que o ato de explorar o desconhecido é, em última instância, o ato de nos conhecermos melhor, de entender o peso de nossa própria origem cósmica. Respire profundamente, sentindo a tranquilidade do universo que nos cerca. Com a mente em paz e a alma em serenidade, eu faço um último convite. Se esta história do lado oculto, da matéria gelatinosa e da busca silenciosa pela nossa origem tocou você e ajudou a trazer um pouco de quietude ao seu momento, eu peço que deixe o seu like agora para apoiar o nosso trabalho. Para continuar esta jornada de descoberta e relaxamento, já aproveita e se inscreva no canal, pois aqui no Universo para o Sono, cada nova história é uma promessa de mergulhar em um mistério científico inédito. E se você conhece alguém que precisa de um pouco dessa ciência tranquila, compartilhe esta viagem. Seu apoio é a força que nos permite seguir explorando as estrelas e trazendo o cosmos para a sua noite. Obrigado por sua companhia. Que o silêncio do lado oculto te traga um sono profundo e reparador.